Você precisa saber onde você está entrando. Eu vou falar aqui os dados baseados aí no ano que nós estamos, em 2026, mas eu tenho decoro aí o ano que eu entrei. O ano que eu entrei era 10.212 candidatos para 173 vagas. Notem que essa média, lá de 89, comparando com 2026, ela não mudou muito. Então, nós temos esse ano 200 vagas, nós temos de 13 a 15 mil candidatos que vão prestar, e aí, quando a gente faz essa média aritmética aí, vocês vão identificar que quem passa nesse vestibular é 1,3% desses 15 mil candidatos aí. Então, o que eu falo para vocês? Essa seleção, ela começa antes da prova. Ela começa na preparação certa para esse vestibular, que é muito específico. Como eu disse, ele não é como um vestibular da USP, da UFSCar, não é dessa forma. E aí, o que acontece? Não acaba na prova escrita. Então, quando você... Estou citando esses dois exemplos, que são universidades bem conhecidas, mas eu poderia falar de Unesp, eu poderia falar de VUNESP. Então, nessas outras universidades, a maioria dos cursos, eu diria quase 100% dos cursos, o exame é intelectual. No Barro Branco, depois que acaba essa prova escrita, que é a primeira fase, então aqui eu tenho a primeira fase, a prova escrita, nós estamos falando de 6 etapas eliminatórias. A segunda etapa é uma etapa aí que na minha época não tinha, embora eu seja uma pessoa preta, na minha época não tinha isso, em 1989, mas esse ano aqui as pessoas pretas, pardas ou de origem indígena, elas vão ter uma pontuação diferente, então quem se autodeclarar preto, pardo ou descendente de índio, vai ter que subir ali a foto, a própria foto, para que isso seja averiguado e a sua inscrição seja aprovada. Tem o teste de aptidão física, esse teste também eu não catalogo ele como fácil. Depois tem o exame psicológico, o exame de saúde, que é aquele que eu falei lá no primeiro slide, que em relação à saúde, eu acho que, assim, antes de começar a estudar, é claro, a gente tem muita gente da nossa família policial militar, soldados, a gente fala, tem os praças oficiais, então esses praças, é claro que eles já passaram, de certa forma, pelo exame de saúde por serem soldados, cabos, sargentos, subtenentes, então é claro que para essas pessoas a coisa está meio que validada, porque eles entraram na corporação. De uma certa forma, talvez o exame não tenha sido tão rígido quanto é para a escola de oficiais, mas eles já passaram. Então, é diferente do civil. Por isso que eu falo, principalmente para os civis, os que não são militares, na minha época também, 80% que entrava na academia eram civis, eu era um deles, e 20% eram de militares. Hoje inverteu. Hoje a gente tem uma média de 60% a 80% de militares que entram na academia e o restante de civis. Então inverteu a proporção em relação a quando eu entrei. Mas para quem for civil, para quem não está na Polícia Militar e vai fazer a prova da academia, é muito importante vocês pegarem o edital e dar uma olhada principalmente nas questões relacionadas ao exame de saúde. Então, ali está muito bem especificado e vocês precisam ver se tem alguma condição que impede de vocês passarem na segunda fase. Aí você ganha tempo, aí você nem começa a estudar. Não é para você, e a vida continua com outras opções. É uma carreira bonita, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas é uma carreira desafiadora e perigosa, a profissão que nós escolhemos. Então, é claro que eles precisam ter muito cuidado, principalmente com as condições físicas de cada cadete, porque depois eles vão enfrentar a criminalidade, eles vão enfrentar situações de risco de vida e precisam ter todas as ferramentas à disposição e o condicionamento físico, a saúde perfeita é uma delas. E depois dessa prova de saúde ainda tem a classificação, aí que vem a classificação final, depois de todas essas etapas. Importante falar que a parte do o TAF, que é o teste de avaliação física, ou exame de avaliação física, é
eliminatório e não tem reteste. Então, se vocês, no dia da prova lá, vocês forem fazer a corrida e não conseguir a pontuação mínima, vocês não vão conseguir fazer uma segunda vez, está eliminado, não tem um reteste. E um erro que eu vejo em candidatos também inclusive, aqui eu moro em São Carlos e eu treino na academia Bluefit. E esses dias eu fui lá e eu estava treinando e eu vi um menino que vai prestar a academia do Barro Branco. Eu fui lá conversar com ele, eu não conhecia, né? Me apresentei como coronel aposentado, tenente coronel aposentado. E aí, ao conversar com ele, eu fiquei sabendo da história dele, porque ele passou no ano passado, só que ele focou tanto em estudar, estudava várias horas por dia, que ele não se preocupou com nenhuma das outras fases. Qual foi o problema? O problema foi que quando ele foi ali para a segunda fase, ele estava com 110 quilos. Como um cara desse conseguia correr?